Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Eu estou com essa voz um pouco estranha devido a essa gripe que nós estamos vivenciando ainda. E é por isso que eu agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui, pela minha grande vida. E depois que eu gravei, o último vídeo, eu determinei para mim mesma que eu iria gravar um vídeo pelo menos por semana. Aí veio essa gripe, que para mim também de uma certa forma foi um grande teste, porque eu pude ver e observar se eu realmente estou me mantendo determinada aos meus projetos, e também ela veio como uma grande prova para eu ver se realmente as programações que eu estou fazendo em mim mesma estão funcionando. E para você programar ou limpar algo na sua vida, é necessário ter conhecimento. Senão, você não terá clareza das ações e das mudanças que são necessárias fazer em você mesmo. E para começar, você precisa entender o que é o autoconhecimento. Que o autoconhecimento vem da observação de como você é e de como você funciona. Observar você dentro daquelas áreas que eu vivo falando, que são os nossos 4 pilares existenciais: corpo, mente, coração e espírito. Quando nós praticamos o papel de observador conosco, nós nos tornamos mais conscientes no nosso dia a dia. Não só também em relação a quem somos, mas também em relação às nossas escolhas, aos nossos objetivos, propósitos, e geramos mais resultados positivos e sensações de bem-estar, felicidade e prazer também. Então, quem eu sou? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos, mas que poucos conseguem responder. Por ser uma pergunta complexa e porque também é impossível nós nos definirmos apenas com poucas palavras. Porque nós somos um conjunto de qualidades, de defeitos, de conceitos, de crenças, padrões e tudo que norteia aqueles 4 pilares que eu acabei de mencionar, que é o corpo, mente, coração e o espírito. Então, para você entender melhor como buscar esse autoconhecimento, com base nesses 4 pilares que eu vivo falando para você, aqui nesse vídeo eu deixei algumas perguntas para que você possa anotar, refletir quem você é e entender também o porquê é tão importante estar consciente dentro desses 4 pilares. Começando a falar então em relação ao coração. Ele é um chakra que une os chakras inferiores com os chakras superiores. Os chakras inferiores nos conectam com a terra, com a materialização, com a matéria. Já os chakras superiores nos conectam com o universo, com a parte espiritual. Por isso que o chakra cardíaco ele fica bem no meio deles. E também não é à toa que ele é o que sente do que vem de baixo e também sente do que vem da parte de cima. Por isso que muitas pessoas se tornam impulsivas, reagem conforme elas sentem, reagem ao que estão vivenciando naquele momento. Então, quando você se pergunta, quais são os meus pontos positivos? Automaticamente, por você estar falando de coisas boas em relação a você, você irá sentir uma boa vibração, um bom sentimento, e isso se torna ainda mais fácil de ser respondido quando as pessoas, ou por aquelas pessoas, já conhecem um pouco mais sobre elas mesmas. Porque, infelizmente, quando você não se conhece o mínimo possível, essa pergunta acaba se tornando mais difícil de ser respondida. Porque ela não tem clareza das sensações, desagradáveis que ela está vivenciando. Então, nós sabemos também que apesar de nós termos esse lado luz, nós também temos o nosso lado sombra, que muitas pessoas evitam e fogem dele ao invés de encarar esse lado sombra, que são aquelas perguntas: quais são os nossos pontos negativos?
Quais são os nossos defeitos? Como eu me sinto em relação a eles, a esses pontos negativos, em relação a esses defeitos? Como eu funciono em relação a eles? Como eu costumo reagir frente a essas situações? Quais são os padrões negativos e quais são os meus padrões bons? O que eu alimento dentro de mim? Que me prejudica ou que me ajuda? Quais as minhas crenças? No que eu acredito? Tenho certeza que essas perguntas irão despertar em você sensações e que ao mesmo tempo ela trará também uma sequência de pensamentos. Porém, quando nós não sentimos uma emoção, né, o pensamento que virá acompanhada dessa emoção, ela pode não representar nada para você. Como se eu falasse agora aqui para você a palavra biscoito. Essa palavra não deverá despertar em você nenhuma sensação, nem boa, nem ruim. A não ser que eu fale assim para você, o biscoito que sua avó fazia e você comia com ela nos momentos da tarde. A sensação ou a emoção que verá em relação a esse momento pode ser uma sensação de prazer, acompanhada também de pensamentos bons. Agora, se eu já vier falar do biscoito que tinha minhoca dentro no dia que você comeu num piquenique, eu tenho certeza que a sensação que virá será de algo ruim, será acompanhado também de pensamentos horríveis pela lembrança que ficou registrada naquela experiência. Então, toda vez que você fizer, perguntas, quais as minhas habilidades, quais as minhas qualidades, quais os meus pontos negativos ou quais os meus defeitos, perceba, observe quais são as emoções que aparecem dentro de você. Identifique quais são as emoções naquele momento quando aquela palavra vier na tua cabeça. E aproveitando, já que nós estamos falando do sentir e também do pensamento, eu vou aproveitar e vou entrar num pilar referente à mente. Então, quando você começa a se questionar, cada vez que você se questiona, você se torna mais consciente. Então, você pode começar a pensar o quanto de consciência eu tenho sobre esses assuntos que nós acabamos de mencionar. Qual o período de tempo que eu me mantenho consciente no meu dia a dia, dentro das minhas escolhas, dentro dessas observações? Consciência das coisas, fica mais fácil você buscar se manter consciente. E para você ter consciência, é necessário que você adquira conhecimento. É impossível você ter consciência das coisas se não souber da existência delas. E como nós sabemos também, conhecimento é poder. Então lembre-se que ter consciência e estar consciente são ações diferentes. Eu já expliquei isso também em outros vídeos, tá bom? Qualquer coisa, busca lá a diferença entre consciência e ser consciente. E dessa forma, você consegue pensar e consegue entender melhor o que você sente e por que age de determinada maneira frente a determinadas situações. Os seus pensamentos irão dar sentido aos seus sentimentos e às suas emoções também. E também irão te ajudar com que você entenda o porquê que você se descontrola em relação a essas emoções, a esses sentimentos ou em relação àqueles pensamentos. Então, quando nós dominamos e controlamos o nosso estado emocional, nós utilizamos o conhecimento como diretriz. E dentro desse processo, ou dentro desse estado de ser consciente, torna-se um grande potencial, um instrumento poderoso de conquista, de crescimento pessoal e também de crescimento profissional. Então, se você aprendeu, seja através de uma experiência ou através de um conhecimento
que uma determinada palavra, como a palavra defeito, é algo ruim, toda vez que você ouvir essa palavra, você irá sentir algo negativo em relação a ela. Mas, se você buscar entender qual é o significado real dessa palavra, você verá que ela não é tão ruim assim. Então, dentro da palavra defeito, você verá que ela é apenas algo que precisa ser consertado ou reparado. Então, o defeito não é algo bom, não porque ele é ruim, mas sim porque ele não está funcionando conforme ele deveria. E partindo do princípio, de agora para frente, que um defeito é algo que você precisa buscar consertá-lo, você vai começar a sentir essa palavra, quando vier na sua mente, não como algo tão ruim ou tão negativo assim. E assim a gente entra também no pilar do espírito. Nós temos a tendência de quase nunca pensar ou refletir sobre esse assunto, sobre quem eu sou além da matéria. Se eu tenho o meu lado luz, o meu lado sombra, quem eu sou, como algo além dessa matéria, como eu funciono além dessa matéria. Qual o conhecimento que você tem sobre esse assunto? Uma coisa é sua opinião, que é bem diferente do que você já ter estudado ou buscado conhecimento sobre esse assunto. Quem eu sou além do que eu vejo? Nós acabamos de falar sobre isso agora há pouco, na questão do pilar da mente. O que significa uma palavra para você? O que é o real significado do que de fato você deveria ter aprendido ou internalizado sobre aquilo? Então, se eu parar para pensar, o que é energia? O que é energia para você? O que de fato você sabe sobre esse assunto? Qual o significado de essência ou de centelha divina? O que você sabe sobre as leis do universo, sobre as leis de Deus? O que é fé? Quais seriam os seus propósitos? Que também é bem diferente de missão. Qual o sentido de vida para você? Quando você compreende que você não é apenas o que você vê no espelho e o que você toca é apenas materialização de algo que você criou, você começa a mergulhar em um mundo infinito de possibilidades de abundância. E quando você se prende apenas ao que os seus olhos físicos veem, você se limita a entender realmente o poder que existe dentro de você, dos grandes mistérios da vida e do universo e também do campo espiritual. E para fechar, eu vou entrar no último pilar, que é o pilar do corpo. Esse é um pilar que eu acho mais fácil de ser entendido, porém ele também é um pouco mais complexo. Porque assim, o corpo nada mais é do que um grande campo energético de materialização. E ele é que nos liga ao mundo material e ao mundo espiritual. Ele é que sinaliza quando algo está errado dentro de você. E é ele que guarda e dá vida a tudo o que sentimos e a tudo o que pensamos. Logo, se nós formos pensar e falar de doença e de cura, tudo que acontece vem dentro desse campo energético. Da mesma forma que nós criamos a doença, nós também somos capazes de criar a cura. E se você conseguiu, se você soube responder alguma das perguntas anteriores, você vai conseguir compreender também melhor o que é a doença, como a criamos e como nós também temos o poder de criar a cura, seja da doença física ou mental. Se você estiver atento aos sinais que o seu corpo te passa, você irá entender o que está em desequilíbrio dentro de você. E o mais incrível disso tudo é que o nosso corpo também revela quem nós somos, quem você é. Nós carregamos traços físicos em nosso corpo que conta a nossa história, conta como nós pensamos e conta como nós sentimos e utilizamos isso tudo, seja a nosso favor ou não. E é por isso que todos os pilares, eles estão conectados
e também é por isso que eles são tão importantes. E é por isso que se torna importante que você busque entender quem você é e como você funciona, sempre buscando observar e entender como você está e como está cada pilar que te compõe. Então, nesse vídeo nós falamos rapidamente dos 4 pilares: corpo, mente, coração e espírito, como eles revelam quem você é, como você funciona. Também falei de como eles estão correlacionados e conectados uns com os outros, além da importância de cada um e como eles afetam a sua vida e tudo ao seu redor. Agora que você já tem um pouco mais conhecimento sobre esse assunto, um pouco mais de consciência disso tudo, você pode, a partir de agora, também buscar mais conhecimento a respeito desses assuntos, como também buscar fazer mais perguntas para que você possa refletir sobre esses 4 pilares que formam quem você é. E só para finalizar e você entender, né, a conexão disso tudo, o poder que está dentro de você, né, como o corpo materializa e como você é capaz de materializar tudo ao seu redor, eu vou ensinar uma técnica de um raio verde. Não é uma meditação, é uma técnica de cura que eu aprendi, ou foi revelado para mim no final do ano passado, nesse período ainda de gripe, que forte que nós vivenciamos, meados de setembro, que aqui em casa todo mundo pegou. Os meus filhos, o meu marido, e eu fui a única que não peguei. E um dia antes da gente aqui em casa fazer o teste para realmente ver se estava positivo ou negativo e entrar com aqueles remédios todos, na noite anterior a esse teste que nós iríamos fazer, eu estava dormindo, né, com o meu filho, que o meu filho é muito alérgico e ele estava com uma certa dificuldade na questão respiratória. Então eu estava dormindo do lado dele para poder acompanhá-lo durante a noite. E nessa noite, um dia antes do exame, eu tive um sonho, né? E esse sonho, assim, ou foi uma revelação, ou foi uma intuição, cada um pode dar o nome que quiser, mas o que eu quero passar para vocês foi a sensação, né, do que eu experienciei e também do que eu aprendi. Eu via, como é que eu vou explicar? Eram feixes de luz com uma silhueta de ser humano. E eles me colocaram, né, no meio deles. Eles me cercaram, mas eu sentia que tinha, né, assim, uma pessoa, esse negócio, esse feixe de luz, um na minha frente e outro atrás. E eles colocavam, né, assim, como se fosse a mão em direção ao meu chakra cardíaco, um na frente e o outro na parte de trás. E eles emanavam uma luz verde. E essa luz verde, quando entrava, ela se formava dentro de mim uma grande chama de, sabe, verde. E eles falavam que essa chama me curava. E que eu poderia, né, ensinar, da mesma forma que eu fui curada, eu poderia ensinar para que outras pessoas pudessem utilizar essa técnica. E aí eles me mostravam, né, como é que eu poderia ensinar e como eu poderia utilizar no dia a dia também, né, com os meus filhos e comigo. Aí eles me mostravam que eu poderia mentalizar uma luz verde entrando no meu chakra coronário, e essa luz verde se expandia por todo, né, o meu cérebro, pensando e emanando cura. E essa luz verde depois descia para o chakra frontal, também como se ela fosse, sabe, assim, se espalhando, né, e emanando a cura. E essa luz desceria até o chakra laríngeo, também curando, né, toda essa parte relacionada à garganta. E a luz desceria até o chakra cardíaco, né, e o coração realmente
ficava com uma luz muito verde, emanando toda a cura para o coração, né, e para essa área peitoral. E essa luz desceria para o chakra do plexo solar e seria envolvida por essa luz verde de cura, e essa luz verde emanava cura para todos os órgãos relacionados a esse chakra, e descia também para o chakra umbilical, e o chakra era envolvido pela luz de cura verde, e essa luz, né, envolvia todos os órgãos relacionados a esse chakra, e essa luz chegava ao chakra raiz. E essa luz verde também era emanada, né, para todos os órgãos relacionados ao chakra raiz. E a partir desse chakra raiz é onde surgia essa chama verde, né, que seria o poder divino que habita dentro de nós, que da mesma forma que a gente cria essas doenças, a gente também pode criar a cura. E quando você ativa, né, essa chama dentro de você, essa chama divina, essa chama se permanece ativa durante todo o dia ou durante toda a noite, né? É como se estivesse alimentando todos aqueles chakras que foram ativados e energizados com a cura, e ele pudesse estar, né, trabalhando durante todo o processo do dia ou da noite. E aí eles me mostraram que eu poderia colocar a mão, né? Não precisaria de duas, mas eu poderia colocar a mão na frente e atrás da pessoa, bem aqui na frente, né, do chakra, e fizesse toda essa canalização de energia, né, descendo, né, a pessoa aqui no meio, eu mentalizava a luz entrando e passando pelos chakras, fortalecendo ela, né, e curando, e no final ativando esse poder divino, e esse poder divino permaneceria emanando o poder de cura durante toda a noite ou durante todo o dia, dependendo do horário que eu viesse a fazer. E que eu poderia ensinar isso, eu poderia praticar e poderia ensinar isso às pessoas também. E eu acordei, né? Depois desse sonho, eu acordei realmente muito bem, não estava sentindo nada. E à noite eu vim fazer o teste, né? E deu negativo. E a partir daí eu comecei a ensinar para as pessoas, né? Toda vez que alguém falava que estava, né, com suspeito, ou estava doente, eu falava, faz a técnica tal. E as pessoas também, que eu sei que tem depressão, que eu atendo, eu comecei a ensinar, né? Eu comecei a ensinar assim, eu tô com insônia, eu tô acordando muito cansada, eu não tô me sentindo bem, eu tô com, sei lá, arritmia. Eu comecei a ensinar para todo mundo essa técnica. E o feedback, né, que eu comecei a ter das pessoas foi uma coisa assim incrível. As pessoas começaram a me relatar que os sintomas diminuíam, que elas estavam mais relaxadas, que elas, sabe, dormiam muito bem quando elas faziam antes de dormir, antes de ir para a cama. Então, assim, fica para mim mais uma vez comprovado, sabe? Apesar da gente indagar, né, a gente às vezes questiona muito se realmente isso é possível ou não, mas assim, o poder divino, né? Nós somos uma centelha do nosso Criador, nós somos uma centelha do universo, então todo o poder está dentro de nós. A questão é a gente buscar conhecimento, a questão é a gente buscar o autoconhecimento, entender como é que a gente funciona, entender o que está em desarmonia ou desequilíbrio dentro da gente e buscar, né, se curar, buscar compreender para que a gente tenha a oportunidade de nos transformar. Então, fica aqui essa técnica, eu espero que ela venha ajudar muito a você e as pessoas que você ama aí ao seu redor. E mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade, pela oportunidade, sabe, de ser um meio de comunicação, de alguma forma poder ajudar. E que isso realmente venha fazer com que a gente se transforme e que a gente consiga ser
cada vez mais uma pessoa melhor e que a gente consiga cada vez mais vivenciar uma vida abundante, plena e de muita felicidade. Gratidão.